Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos a mais um vlog de leituras aqui do Livroneios. No vlog de hoje vocês vão me acompanhar na minha experiência de releitura de Lua Nova, da Stephenie Meyer. Sabe, tá rolando leitura coletiva de Crepúsculo aqui no canal, de todos os livros da saga. No caso, assim, a gente tá lendo um livro por mês, no mês de setembro. Era pra ter lido Lua Nova, era porque já estamos no dia 7 de outubro e eu ainda estou no capítulo 2 e começando esse vlog, então assim... Dá pra ver que as coisas não saíram muito conforme planejado, mas tô com grandes expectativas agora. Já tava, né? Quem viu o vlog da minha leitura de Crepúsculo sabe. E se você não viu, eu vou deixar o link aqui no card pra você poder conferir. Mas, basicamente... tô com grandes expectativas pra esse livro aqui, porque é um livro que a galera costuma não gostar, mas que eu acho que na fase que eu tô hoje, e com relação a todas as discussões que foram surgindo com o passar dos anos, no intervalo entre quando foi publicado o livro até hoje, as visões podem ser bem diferentes, porque nesse livro aqui a gente vai trabalhar toda a questão da dependência emocional da Bella, obviamente, né? E ao mesmo tempo da saúde mental dela. E isso eu tô falando sem ler, simplesmente acompanhando discussões que rolaram nos últimos tempos. E também pelo que eu sei do filme, né? Obviamente, que eu já assisti 500 milhões de vezes, né? Por conta de toda aquela tour de o Edward abandonar ela e tudo mais. Como eu falei, eu estou no capítulo 2, na metade do capítulo 2 ainda por cima. E aqui no livro as coisas acontecem extremamente rápido. A gente já tá ali na parte em que o Carlisle tá fazendo sutura nela por conta do ocorrido do aniversário e tal. Então eu entendo que, assim, foi super corrido. Isso, assim, eu olhei e falei, meu Deus do céu, Stephenie, vamos com calma. Mas eu entendo que foi por conta do fato de que ela precisa chegar no que ela quer contar nessa história, que é a parte do desaparecimento. Da ida, né, do Edward embora, toda a questão que vai surgir entre o Jacob e a Bella, e também a saúde mental da Bella, como eu bem falei, que é, acredito eu, o foco principal dessa história. Tô muito entusiasmada por conta dessas questões, quero muito ver o que eu vou achar, e vamos lá, né? Como eu falei, eu tô bem atrasada, hoje é dia 7 de outubro, a discussão é no domingo, dia 10, e aí eu preciso ler esse livro todinho, de preferência entre hoje e amanhã, porque final de semana vai ser surto. Então, nesse vlog vocês vão me acompanhar nessa leitura e todas as minhas impressões. Bom, li até a página 68, que é tipo o final da primeira parte, que aí a gente entra em outubro, que é basicamente tipo assim, o Edward deixou ela e agora a gente vai ver como é que foram se passando os meses. Mas assim, nessa primeira parte, logo do começo, antes mesmo do Edward revelar que estão indo embora e tal, eu já senti a Bella muito mais ansiosa, tipo, com sensações e intuições muito fortes, coisa que não teve muito no outro livro. Pensando muito e já imaginando que coisas pudessem acontecer, né, tanto antes até como depois do aniversário do que aconteceu. Diferente do filme, não acontece tão de imediato a questão dele falar, né, que eles vão embora, passa dia e tal. Eu gostei muito dos pensamentos da Bella mesmo, mas logo que ele vai embora, ela já começa a pensar como se, assim, tudo tava acabado, sabe? E eu gostei muito que já explicou a referência do título do livro. Eu amo saber as referências, né? Eu amo pegar essas referências na história em si. Eu gostei muito desse aqui. E teve uma parte logo em seguida em que ela pensa, né? Na verdade, assim, ela é encontrada e aí falam do Charlie e ela pensa que
o Charlie era algo que importava ainda, mesmo que, tipo, a vida dela inteira tivesse ruindo, nada mais tivesse importância, o Charlie ainda importava pra ela. Eu achei isso muito bonito. E achei até interessante no contexto da questão da depressão, da saúde mental, né? Tipo assim, às vezes, quando parece que tá tudo ruindo, um familiar, né? A nossa base ali, nossa família pode ser um alicerce muito importante nesse momento. Gostei muito porque o Edward, ele fala, né, que eles vão embora e que seria como se ele nunca tivesse existido. E aí, quando ela volta pra casa, realmente, tipo, ele manipulou as coisas, ele tirou coisas, etc, pra parecer que ele nunca existiu. E eu gostei muito, achei muito interessante isso. E aí, o final dessa parte, ela fala, né, ela tá lá, ela senta no chão do quarto dela e começa a falar que sentiu muita dor e torceu pra desmaiar, mas ela não perdeu a consciência. E ela fala, ondas de dor que haviam me assaltado pouco tempo antes se erguiam agora com força e inundaram minha cabeça, puxando-me para baixo. Não voltei à superfície. Então eu tô achando esse livro com uma escrita mais poética. E eu acho que isso vai pegar ainda mais agora nessas próximas partes, com relação aos pensamentos e sensações dela nesse período. Mas assim, eu tô adorando a experiência já. Ok, assim como no filme, eu me enganei, né? Eu achei que outubro ia ser uma outra parte. Mas não, é tipo, outubro, não dá pra ver. Pera aí, vou virar a câmera. É tipo, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Aí vamos pro próximo capítulo. Vim dar atualizações antes que avance ainda mais na leitura, porque eu já avancei bastante desde ontem, na hora que falei com vocês, porque esqueci de vir atualizar depois da live. Já estou na página 164 do livro. Ontem na live eu li 98 páginas, e aí agora eu estava escutando pela Alexa mais um pouquinho enquanto arrumava o meu quarto. E vamos lá. Eu não tô nada arrumada ainda, é só pra realmente eu não esquecer de vir atualizar vocês antes de chegar na página 200. Então vamos lá, fatos. Esse livro tá sendo bem diferente do que eu esperava, tá? Eu esperei um livro muito mais denso e muito mais focado realmente, que nem eu falei, no desenvolvimento e na questão psicológica da Bella. E não foi isso que eu recebi, justamente por conta da questão de passarem os meses naquele momento lá. Eu achei que pulou todo o período que a gente podia ter realmente acompanhado esse declínio emocional dela. E eu senti falta disso, sinceramente. Eu queria muito ter visto isso. Só que eu também entendo que na época não era uma discussão tão forte, então talvez não coubesse no contexto, com base na história que a Stephanie tava criando, tá? Então, assim, tá sendo realmente muito parecido com o filme, muito. Obviamente é bem melhor o livro, porque tem mais desenvolvimento da relação da Bella com o Jacob. E também a gente tem o vislumbre da mente dela e de tudo que ela tá sentindo. Então a gente tem uma parte, inclusive, em que quando começa lá toda aquela coisa dela descobrir que consegue ver o Edward, quando ela se coloca em situações de perigo, imprudência. Quando acontece lá o episódio com a Jessica, que ela vê os caras lá de moto e acha que lembra, né, dos caras que assediaram ela no primeiro filme, no primeiro livro, e que o Edward apareceu pra socorrer ela e tudo mais. A Jessica vira pra ela e pergunta se ela é suicida, e ali a gente tem um vislumbre em que a Bella começa a falar bastante sobre as sensações dela. Normalmente é isso que tá acontecendo, sabe? A Bella se coloca em uma situação ou acontece algo que meio que ativa isso na cabeça dela, essa lembrança, e ela conta pra gente. Então foi isso que aconteceu. Ela fala que mesmo nos piores períodos dela, ela não pensou em atentar contra a própria vida, porque ela ama demais os pais dela, enfim, ela fala muito sobre isso. E, inclusive, em certo momento, ela até fala que, mesmo quando não havia mais nada, né, eu já falei isso, o Charlie ainda tava ali, né? E aí, depois, novamente, ela volta pra isso, que o Charlie e a Renée eram, tipo, um motivo pelo qual ela não se mataria, ela não faria nada contra si própria. Então, mesmo quando parecia que a única solução era não estar mais viva, ela não pensaria nisso. Além da promessa que ela tinha feito pro Edward, de que ela não ia fazer nada estúpido. E aí ela, enfim, tem todo esse episódio, e aí começa a gente a ir pra realmente as coisas que acontecem no filme. É realmente muito, muito, muito fiel. Eu tô gostando bastante de ver, mas eu tô gostando bastante também dessas partes em que a gente vê o psicológico dela. Assim como eu vi algumas pessoas falando, eu achei que a presença do Jacob tão forte, né, nesse livro aqui, fosse me incomodar. Eu achei que eu fosse desgostar, eu achei que eu fosse ficar irritada, mas
eu não tenho nada contra ele nos livros. Até então, né? No primeiro livro eu já tinha a famigerada birra dele por conta dos filmes, mas eu me deixei levar. No primeiro livro ele é esquecidinho no churrasco, assim como no filme de certa forma, mas as abordagens são diferentes. No filme a abordagem é realmente de maior proximidade dele com a Bella logo no começo, logo de cara. E no livro não. E aí aqui a gente vê aprofundando a relação deles de uma maneira bem legal. E vê aos poucos acendendo novamente uma luzinha dentro da Bella, né? Tirando ela mesmo daquele limbo onde ela tava presa. E aí a gente vai vendo a evolução dela nesse sentido junto ao Jacob. E assim, eu vou passar o famigerado pano pra Bella aqui, porque assim, é óbvio que ela tá usando o Jacob, isso é fato. Mas, principalmente teve uma parte aqui em que ela fala muito sobre isso, e que naquela parte do cinema, onde vai ela, o Mike e o Jacob pro cinema, que tem aqui também essa cena igualzinho no filme, eles têm uma conversa, ela e o Jacob, sobre essa situação. Basicamente o Jacob vira pra ela e fala assim, olha, você gosta de mim, né? Aí ela fala, tipo, gosto, mas não é assim, não é desse jeito. E não ache que eu vou mudar de ideia, basicamente isso. E ele fala, tipo, tá, mas tá tudo bem se eu continuar tentando de qualquer forma. E ela fica, tipo, mano, não insista em mim, porque isso não vai mudar nada. E aí ele ainda fala, tipo, é por causa do outro, né? Vulgo Edward. Que eu peguei asco do Edward, fiquei com raiva do Edward, por causa de tudo que a Bella foi submetida nesse período que ele tava fora. Simplesmente porque sim, tanto no período dele fora, como antes dele ir, que ele ficou estranho no intervalo entre o ocorrido no aniversário dela e ele efetivamente ir embora, e ela ficou ali se torturando e tal. Conhece a mente dela, por mais que ele não entre lá. E aí faltou uma puta responsabilidade afetiva. Falo mesmo, Edward, você foi um bosta. Depois que você voltar, eu vou voltar a te amar, mas agora eu te odeio. E aí eu realmente tenho que bater palma pro Jacob, porque ele tá sendo um baita amigão pra ela, e por mais que ele tenha essas expectativas, e assim, tente forçar a barra nesse sentido, porque ela deixa muito claro, sim, ela deixou muito claro no capítulo 9, se não me engano, que é aqui na página 158, principalmente. Ela fala que ela fica em dúvida sobre como fazer com que ele entenda que ela é uma concha vazia, uma casa vazia que por meses não teve ninguém, era uma casa condenada e completamente inabitável. E ela fala que acabaram havendo algumas melhorias, mas que basicamente ela era tipo um cômodo. Não dava pra ninguém morar ali, né? Era só um cômodo pequeno e ele merecia algo muito melhor. E ela inclusive fala isso pra ele. Não dessa forma, mas ela fala pra ele. Então, tipo, realmente foi uma escolha dele continuar ali. E obviamente, tipo assim, é uma situação tóxica, porque ela deixou muito claro, mas deixa ele ali se enforcando, né, sabendo que não vai ter jeito. E ela fala isso em seguida, inclusive. E que ela queria que eles fossem irmãos de sangue, pra que ela pudesse ter ele ali, como é que se diz? Basicamente, exigir a presença dele sem que houvesse toda essa questão envolvida. Mas, por outro lado, tem o Jacob, que ele tem plena consciência das intenções dela. E, mesmo assim, ele não desiste. Ele deixa muito claro isso. Então, assim, eu acho que é uma via de mão dupla nesse sentido. A Bella não é 100% culpada, porque ela, inclusive, fala dessa questão de... Ela, inclusive, menciona um pouco antes que ele é, tipo assim... E eu achei muito interessante ela usar efetivamente esse termo pra falar dele. Ela fala assim, que as sombras já não pareciam mais tão escuras, não com o meu sol particular me fazendo companhia. Ela utiliza eu vou até marcar isso, que eu não marquei de post-it, eu só grifei. Ela utiliza, né, pra se referir a ele, todos esses adjetivos que remetem à luz, enquanto o Edward não necessariamente. Então, tipo, eles são muito opostos, o Edward e o Jacob. O Edward é a noite, é o frio, é a escuridão, e o Jacob é quente, ele é vivo, né, não só no sentido vivo de, tipo, ele é vivo e não é morto, mas sim no sentido da energia que ele passa. Ela mesma menciona muito que ele é uma pessoa feliz, alegre, expansiva, sabe, que ele exala essa alegria. E ao contrário do Edward, né, que tem toda aquela, enfim. Então eu achei muito interessante ver como os dois são já colocados como muito opostos, mesmo que eles tenham ali a sua importância na vida dela. Então, essa é a minha passada de pano do dia. Que, pra mim, a Bella obviamente está errada, mas ela deixou muito claro, e ele que, tipo, optou por continuar ali. E ela fala, tipo assim, meu... Odeio essa situação, odeio colocar ele nessa situação, vou odiar se ele se sentir ferido no final das contas, e obviamente será, mas eu não posso abrir mão dele agora, e é muito complicado, mas eu não culpo 100% a Bella nesse sentido.
Inclusive, ainda nesse aspecto, tem uma parte que eu ainda coloquei aqui, puxei uma setinha, porque ela fala que ela não suportava a ideia de magoar ele, justamente falando sobre isso ainda, e falava: parecíamos estar estranhamente ligados, e a dor dele provocava pequenas pontadas em minha dor. E nisso de estranhamente ligados, eu puxei uma seta e falei: alô, Renesme! Só que eu achei engraçado, porque eu não sei se no livro vai ter toda essa situação, provavelmente sim, mas eu não sei se vai ter, tipo, toda... o que ele fala pra ela no filme. Em Amanhecer, no caso, que ele fala pra ela, tipo, sobre como a ligação que eles tinham e até mesmo sobre como ela queria ele perto durante a gravidez. Eu não sei se isso também porque tem toda aquela questão de, durante os filmes, a gente fica achando que ele teve um imprinting com ela e no final ele vai e tem com a Renesme, que não tá em discussão agora, tá? A gente discute isso lá em Amanhecer. Eu fiquei pensando se existe algum tipo de relação desde antes pra ter essa obsessão com ela, mas ao mesmo tempo, como poderia... se, tipo, pra existir a Renesme, e assim, teoricamente, a essência da Renesme tá lá no Edward. Eu acho que eu não preciso dar aula de biologia aqui pra vocês entenderem do que eu tô falando, né? Mas, enfim. E aí, então, assim, eu fiquei raciocinando, mas o jeito que ela falou, eu achei muito que era, tipo, sabe? Enfim, até mesmo essa dependência dela para com ele. Mas tudo também, a parte da dependência, né, pode ser justificada por causa da questão psicológica dela. Porque ela começa a narrar os momentos em que eles estão juntos. E, inclusive, uma cena, logo quando eles realmente começam a andar juntos, que ela fala que o pai dela vai lá pra La Push também. Eles ficam lá, passam a noite, tipo, jantam lá e tal. E ela fala que durante a noite ela não precisou falar muito, que deixou ela bem confortável, mas ao mesmo tempo ela deu várias risadas, ficou a maior parte do tempo sorrindo, sem precisar ser forçada. Tipo assim, ela não tava ali tentando impressionar ninguém. E falando também sobre isso, tem uma parte em que ela tá ali na cantina, né, da escola, enfim, no refeitório, e ela senta pra almoçar com o pessoal, os amigos dela, de quem ela percebe que ela se afastou. Então, tipo assim, ela percebe que a Jessica não tá com paciência pra ela, até mesmo não senta perto dela, não cumprimenta, porque provavelmente nesse período em que ela ficou meio aérea, a Jess provavelmente se esforçou bastante pra estar ali, pra, digamos, adentrar essa bolha que a Bella criou em torno de si mesma, e não conseguiu. Então, todo mundo acaba desistindo, é como se a Bella estivesse invisível, ou até mesmo como ela falou em algum momento, que ela tenha virado um zumbi. Tanto que quando ela vai assistir o filme lá de zumbi com a Jess, na noite lá dos caras, enfim, ela fala que fica surpresa, surpreendentemente incomodada, eu diria, porque ela se vê naqueles zumbis. Então ela vê realmente como se ela nos últimos tempos estivesse sendo uma morta-viva. Isso falando da questão da saúde mental dela, de que ela tava ali habitando um corpo, mas ela tava fora. Então, tipo, ela não percebe que quanto tempo se passou, ela não sabe quais foram as situações que ela, né, enfim, viveu ou não. E o pai dela também, inclusive, é quando ele chega e fala: minha filha, eu preciso que você reaja, ou você reaja, eu vou mandar você de volta pra casa da sua mãe, porque eu não sei mais o que fazer. Enfim, e aí ela chega nesse ponto, vai almoçar com a galera e, tipo, ninguém meio que repara na presença dela. E aí ela começa a conversar e todo mundo olha pra ela como se fosse um milagre acontecendo. Então, eu achei isso muito interessante. É sutil, toda essa abordagem é muito sutil. Mas eu achei muito... não tão sutil, porque ela, tipo, chega a falar e tal. Tudo isso que eu tô comentando foram percepções minhas, mas também auxiliada, obviamente, pela própria narrativa. Mas que dá bastante destaque pra isso. Mas que eu senti que ela realmente se choca, né, quando isso acontece. Porque, né, e todo mundo se choca e rola meio que um choque geral, todo mundo em silêncio olhando pra cara dela, tipo, isso realmente tá acontecendo, é uma alucinação, enfim. E aí ela começa a interagir com o Mike, que é um personagem que eu odeio. Esse sim é uma forçação de barra sem fim, sem fim. E um merda, porque a Jessica tá lá se arrastando por ele. Mentira que no livro não é tanto assim, principalmente nesse até então. Mas enfim, no primeiro é. E ele tá cagando e andando. E tá arrastando a asinha pra Bella, que não tá nem aí pra ele. É um ciclo sem fim, quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. E o Edward pleno no Rio de Janeiro. Enfim... Voltando. E aí, ela vai e começa a falar com o Mike. E o Mike fica, tipo, admirado e tal. E meio que sem saber como se comportar, gaguejando e tal. E ela até chega a mencionar na narrativa, né, tipo... Nossa, mas eu falo com ele todo dia, não falo? Porque ela trabalha na loja dos pais dele. E aí, ela fala, tipo, não falo? Tipo, ela realmente não tem
noção do que ela fez ou do que ela não fez nesses últimos tempos e de como tava sendo o comportamento dela. Até a própria Angela chega pra ela e fala, tipo, ah, você tá melhor, que bom ter você de volta, algo do gênero. Então, eu tô achando essa abordagem muito interessante, muito interessante. Se você lê o livro e talvez não tivesse tanto conhecimento sobre essas questões de saúde mental, de uma pessoa depressiva e etc., acho que seria uma boa você reler. Porque tá sendo uma experiência, assim, sabe? A minha mente tá pipocando de coisas. E eu tô amando, assim, eu tô amando o livro. Ele é diferente do que eu tava esperando, como eu falei. Mas eu entendo. Mas eu tô amando a experiência muito, muito, muito. Já não sei mais o que pensar sobre esses dois, porque rolou toda a tour da transformação do Jacob, e aí a Bella mais uma vez no fundo do poço, e eu não sei o que pensar, o que sentir, e nada, porque aí agora o Jacob virou todo o pica das galáxias, e aí ele joga as coisas na cara dela, e eu tô tipo assim, terapia pra geral, cadê o Vale Terapia? Bolsonaro, você me prometeu emprego. Sacanagem. Pontuar que o Charlie é definitivamente o melhor, o dono da saga, o dono, o maior de todos. Tudo, gente. Primeiro, ele é um bebezinho, né? Ele é um bebezinho. É engraçado, porque, tipo, no filme, o cara lá, os bigode, eu, tipo, oh, meu neném, meu amorzinho, vem cá que eu cuido. Pô, num potinho, que ele é muito precioso. E aí, no livro, tipo assim, ele é muito assertivo. Até no filme também. Ele é, tipo assim, caladão, só observa, mas quando precisa ele tá, tipo, opa, olá, vou quebrar tua cara se você mexer com a minha filha. Amo, preciosíssimo. Amo. Agora, tá rolando uma parte que não tem no filme e eu reparei que o filme, tipo assim, ele é bem leal ao livro. Como sempre, vou passar um pano, né, pra produção do filme. Dentro do possível, dentro das possibilidades, considerando que o livro tem 400 páginas e precisa caber em ali, tipo, 2 horas estourando. Mas é uma coisa que tá acontecendo que tá sendo muito interessante de acompanhar. Tô gostando bastante. Os filmes realmente são muito focados ali em Bella e Edward. Tanto que eu nem lembrava que tinha toda essa tour da transformação do Jacob. Não me lembrava que tinha essa tour da galera morrendo, da Victoria à espreita. Eu não lembrava, eu achava que dava uma pausa nessa trama da Victoria e só voltava a aparecer mesmo no Eclipse, que é quando tem a tour lá do exército e tal. E eu tô achando que eu vou gostar muito de Eclipse, inclusive. E é o filme que eu menos gosto. Mas enfim, até Lua Nova eu gosto mais do que Eclipse. Tô agora na página 225. Amando, vou precisar sair, estou aqui produzida. Vou precisar sair, mas já avancei muito bem, tô muito feliz. E surtos em Paris, não é mesmo? Tô bem animada por essa discussão que vamos ter. E uma coisa que eu achei interessante também é que, assim, a própria galera tinha comentado no grupo, né, da LC, que foram pegos de surpresa quando perceberam que o negócio da Bella ver o Edward era coisa da cabeça dela, né? Era tipo uma alucinação, né? São projeções da cabeça dela. E eu me lembrei que, pra quem não sabe, basicamente problemas de saúde mental são, tipo, realmente desequilíbrio na nossa cabeça, nos processos químicos da nossa cabeça, tá? São, tipo assim, sei lá, eu não sei explicar direito, mas uma sinapse que é feita errado, algum desequilíbrio químico, alguma coisa hormonal, não sei exatamente explicar. Mas é realmente um problema no funcionamento da nossa cabeça mesmo. E aí, uma das características de alguns desses distúrbios, por exemplo, a depressão, dependendo do grau, né, é a questão da perda da autopreservação, da capacidade de se autopreservar. Por exemplo, por que um ser humano normal, entre muitas aspas, mas enfim, um ser humano típico, um ser humano ordinário, que não tem nenhum tipo de desequilíbrio nesse sentido, não consegue conceber a possibilidade de se machucar, ou até mesmo, às vezes, por mais ferido que esteja psicologicamente, não consegue, porque o nosso cérebro tem uma caixinha, tem uma trava que impede que a gente se fira, tá? Isso é
né, instintivo, a gente não quer se machucar. Nosso corpo, assim como o nosso pulmão é programado pra respirar, mesmo que a gente não pense nisso e etc. E agora eu vou ficar precisando de me lembrar de respirar, porque eu lembrei. O nosso cérebro é programado pra não deixar a gente se ferir, propositalmente, enfim, né, processar a ideia de nos ferirmos. E aí eu comecei a refletir que isso, como é uma alucinação, né, poderia ser inclusive uma forma de defesa que o cérebro dela encontrou nessa situação. Eu não sou especialista em nada. Mentira, né? Mas enfim, eu não sou especialista em nada que envolva psicologia, medicina, anatomia, qualquer coisa, química, física, qualquer coisa que envolva esse tipo de processo, mas eu criei essa teoria na minha cabeça, de que poderia ser realmente uma tentativa da mente dela de defender ela, proteger ela. E aí se utilizou da imagem do Edward, que era tipo um alicerce, que vocês viram que a minha palavra desse vlog é alicerce, eu gostei muito dessa palavra. Realmente um pilar ali que a mente dela encontrou pra poder proteger ela dessa questão de se ferir, de se colocar em situações que podem ser consideradas perigosas. Só isso mesmo que eu queria falar. Eu estou realmente amando a experiência de ler esse livro, tá sendo incrível. E sem palavras, será que eu vou dar 5 estrelas pra todos os livros da série? Meus amores. Estou aqui na página 243, né, final do capítulo 14 de Lua Nova, e a Stephanie realmente tem uma tendência a romantizar relacionamentos problemáticos e, tipo, tudo em nome do amor e essas coisas assim. E assim, pelo contexto, né, da época, assim como eu falei muito no primeiro vlog, eu tenho que continuar tendo isso em mente. De quando esse livro foi publicado, as coisas eram vistas, obviamente, de maneira diferente. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 2006, então é complicado julgar com olhos de 2021. Mas é muito complicado, porque além de toda a questão da dependência emocional, aí depois quando ela começa a se envolver com o Jake, a nova dependência emocional e tendo ciência de que tá dando expectativas, por mais que ela já tenha deixado muito claro, né, a consciência de que está dando expectativas de alguma forma pra o Jacob, mesmo sabendo que não tem chance nenhuma, etc e tal. Agora rolou uma tour nesses últimos capítulos, né, de desentendimento entre ela e o Jacob, em que ela acha que os lobos são responsáveis pelas mortes que estão acontecendo na cidade e que aí estão culpando ursos e etc. E ela de cara acha que são os lobos, mas na verdade é a Victoria. E ela chega e fala pra ele, tipo, olha, você é um assassino, sabe? Coisas assim. E aí ele fica com raiva e chama ela de hipócrita, porque, tipo, tudo bem se os Cullen são vampiros e matam gente, mas lobisomens não. E ela já saiu julgando, etc. E eu amo as coisas que criaturas místicas ficam ofendidas, mas tudo bem. E aí ela pega e fica reflexiva sobre isso. E aí ela começa a pensar, tipo, mas o Edward nunca matou nenhum inocente e tal. Aí ela vai e pensa, mas e se ele tivesse matado? Será que isso mudaria alguma coisa do que eu sinto por ele e tal? E ela pensa que, tipo, não, se recusa a pensar nessa ideia. E repete uma coisa que ela já tinha falado antes, que o amor é irracional e que quanto mais você ama alguém, menos tudo faz sentido. E é muito complicado, realmente colocar todas as fichas no amor avassalador e ignorar a racionalidade. Tipo assim, ela tá basicamente dizendo assim, ai, eu super amaria um assassino. Enfim, complicated, mas é o que eu falei, né? 15 anos atrás, sei lá, não sei. Queria dizer que eu nunca vou perdoar a Bella por me fazer dar razão pro Mike, porque eu odeio ele. Mas realmente a Bella é uma vaca egoísta. Ela tá falando aqui que basicamente
lá em La Push, um dos caras falou, tipo, chamou ela de namorada do Jacob, né? E ela fala, tipo, ai, realmente deve ser isso que parece pra quem vê de fora, porque a gente tá sempre junto, de mão dada, lá, 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 lá. E eu não me importaria com essa situação, né, das pessoas acharem que eles são namorados e parecer que eles são namorados, se não soubesse que o Jacob tem essa esperança e tal. E aí o Mike pergunta pra ela se ela tá namorando com o Jacob, e ela fala, tipo, não no sentido literal da palavra. Ai, vai merda, Bella. Aí ele vai e fala, tipo, Bella, o cara é doido por você. E ela, a vida é complicada, vaca. Aí o Mike responde, e garotas são cruéis. Eu tenho que concordar com o Mike. Ah, pelo amor de Deus, Bella Swan. Você paciência. Mas, gente, realmente, nesses momentos que eu olho e falo, você tá sendo babaca. Porque, tipo assim, ai, eu estou dando falsas expectativas pro Jacob, mas eu gosto da mão dele na minha, então dane-se. Conselho, com pão de queijo na boca mesmo. Não deem falsas expectativas. Não alimentem falsas expectativas de pessoas que gostam de vocês. Isso não é legal, isso não é caridoso. Isso só vai ferrar a mente da pessoa. Estou sentindo, e a Bella também sentiu, que o Jacob tá meio que investigando os Cullen através dela. Ele faz uma pergunta e ela fala, essa parecia uma pergunta que ele faria a sua espiã e não a amiga. E aí eu tô tipo, não sei o que sentir, não sei o que pensar, por favor, se separem, porque vocês são péssimos juntos, tá? Vocês são uma bomba atômica. Eu acho que esse livro acaba sendo um que as pessoas menos gostam. Primeiro porque não tem o Edward, tipo, na grande maioria do livro, eu estou na página 248, faltam umas 150 páginas pra terminar. E teve o Edward, tipo, nas primeiras 50 páginas, eu acho. E também, obviamente, porque o romance esquecido no churrasco, né? Tipo, ele, obviamente, se o Edward não tá, não tem romance. Acho que mais por isso, porque, tipo, por ser uma vibe bem diferente do primeiro volume. Mas ele não é um livro ruim, é um livro muito bom. Eu tô amando a experiência de ler ele. A parte que ela pula do penhasco no livro é muito pesada, porque tem todo um viés meio suicida. Não um viés, tipo assim, meio que um viés suicida mesmo, uma romantização ali da morte. E tipo, de a última coisa que ela ia ver na vida era o Edward, e de poder aliviar todo o sofrimento, poder ter paz finalmente. E eu fiquei tipo, e de realmente se sentir plenamente feliz agora que ela está na iminência da morte. Eu achei muito pesado. Ok, acabaram os panos que eu tinha pra passar pra Bella. Na página 263 rola um super comparativo com Romeu e Julieta, que eu amo, por sinal. E basicamente a Bella coloca como se a história de Romeu e Julieta fosse a história dela, colocando várias variáveis e tudo mais pra, enfim, né, colocar ali como se fosse a situação dela, do Edward e do Jacob. E ela realmente fica, tipo, nessa releitura, ela basicamente bota como se o Jacob realmente fosse uma possibilidade, tipo assim, como se ela devesse ficar com ele, se convencer a ficar com ele pra fazer ele feliz, e porque a vida poderia ser confortável. E eu tô tipo, gente, não aguento mais essa menina. E assim, a Bella desconsidera a possibilidade de o Jacob sair da vida dela porque ele é essencial pra sobrevivência dela. Ela disse isso na página 266, primeiro parágrafo. Tipo assim, é muito egoísta, não tem como. Como era de se esperar, a Alice sendo a maior de todas, além do Charlie, da saga, dando uma comida de rabo na Bella, basicamente, tipo assim, minha filha, a gente sai pra te manter longe de problema e você vai atrás de problema, você é burra. Amo a maior.
Cheguei, né, na página 302 de Lua Nova. Já é a parte que a Bella e a Alice estão indo pra Itália, o livro com várias marcações. Eu definitivamente estou adorando essa leitura. E assim, realmente, relação Bella e Jacob, não tenho nada a dizer. É, tipo, muito complicado, porque assim, eu entendo a questão da Bella no momento inicial, onde tudo começa, que a Bella tá depressiva e tal, e o Jacob acaba sendo aquele porto seguro pra ela, mas ela se dá conta depois de que ela tá fazendo algo errado e ela opta por continuar por egoísmo. A Alice volta, ela trata ele, tipo, mal, e aí automaticamente ela se arrepende por pensar justamente que a Alice pode ir embora e ela vai precisar do Jacob. Enquanto isso, Alice, maior e melhor. Nossa, incrível. Além da pessoa dela, né, dela ter chegado, já dado uma comida de rabo na Bella por causa das irresponsabilidades dela e coisas do gênero. Ela, tipo assim, extremamente sensata. E a história dela, que a gente conhece um pouco em Crepúsculo, a gente pega mais um pedacinho aqui. E espero que a gente possa ver mais nos próximos também. Nossa, tudo é muito fascinante nessa personagem. Eu amo, ela sempre foi minha favorita. E agora só reafirmando esse fato. Tô adorando essa experiência. Espero conseguir terminar entre hoje e amanhã. Na verdade, sou obrigada a terminar entre hoje e amanhã. Mas assim, a discussão vai ter muita coisa pra falar. Esse livro, ele tem muita pegada, tipo, sobre questões de suicídio mesmo e depressão. Não é muito direto na maior parte do tempo, mas tem. E se você tem isso em mente, acho que você percebe muito bem. Tem uma parte que, inclusive, tem o próprio Charlie falando, né, do ponto de vista dele, como foi esse período da Bella, logo que o Edward e os Cullen foram embora. E é uma parte que, assim, eu grifei basicamente a página inteira, porque é muito interessante de ler. É muito doloroso você pensar, né, no ponto de vista do Charlie, até mesmo pela pessoa que ele é, pela forma como o personagem foi construído como um personagem, tipo, meio perdido, digamos assim, né? Não sabe muito bem o que ele tá fazendo, ainda mais nessa questão da paternidade, não lida muito bem com pessoas, tipo, é bem introspectivo, tímido até certo ponto, mas ao mesmo tempo ele ama muito a Bella, ele é muito protetor, e aí ele se viu muito, tipo, sabe, com as mãos atadas, não sabia o que fazer, e vai descrevendo pra Alice, e nossa, juntou os dois melhores personagens nessa cena, sabe? Foi maravilhoso. Cara, a Bella do filme é insegura, mas, tipo assim, quando ela vai falar com o Edward sobre, tipo, ele não querer ficar com ela fala, tipo, eu sou humana, eu sou frágil. Essa Bella do livro se odeia, mano. Ela tem muitos problemas de autoestima. Sério, ela fala dela como se ela fosse um cocô. Conclusão, a Bella realmente é uma vaca egoísta e o Jacob foi jogado pra escanteio. Ela mesma percebe isso no epílogo, quando ela fala que agora que o Edward voltou, ela não pensa muito no Jacob. Gente, já se passaram alguns dias desde o último take que eu apareci. Eu estava ali na reta final de Lua Nova e aí eu terminei no mesmo dia, teve o filme, teve a discussão. Eu já ia vir falar depois da discussão, né, pra trazer as conclusões que eu tivesse chegado, caso tivesse tido alguma coisa diferente, né, por isso que é bom conversar e tal. Mas acabou que eu esqueci. Na verdade, os últimos dias foram corridos, então não consegui voltar, mas estou aqui então pra dar meu veredito sobre Lua Nova e eu tô laranja, peraí. Então, terminei a leitura de Lua Nova, diferente do que eu imaginei, ele não foi um favorito, chegou ali nessa última parte do livro, que é, pra quem já viu o filme, né, enfim, tem claro na cabeça, ou até mesmo quem já leu, pra relacionar, é basicamente ali quando entre a Alice chegar e a Bella encontrar o Edward, que foi uma parte que eu achei muito legal e muito chata ao mesmo tempo. Tá, eu acho que se eu nunca tivesse lido, teria tido toda aquela adrenalina e tal, eu achei as descrições muito legais, muito boas, dava pra visualizar mesmo muito claramente, e nisso o filme também ficou bem bom.
Mas eu senti que ficou, tipo, muito chato. Então por isso que eu acabei até tirando meia estrela do livro. Mas foi um livro que ele me trouxe várias sensações que eu não estava esperando. Diferente do que eu imaginava, ele não foi um livro que eu achei tão denso quanto poderia ser. Por isso que inclusive eu não entendi. Eu acho que a leitura em si não faz jus aos comentários negativos que recebe. Pode até ser, tipo, piorzinho da saga. Não sei, porque ainda não tenho clareza sobre os outros. Mas eu acho que não justifica tudo que eu ouço falar realmente, porque eu não senti que a gente imergiu tanto na Bella sozinha, tanto que por isso que eu achei que a gente ia ter o vislumbre desses meses, né, que acaba que tem lá só as páginas durante a leitura, né, as páginas só com o nome do mês e tal, assim como no filme. Eu achei que, inclusive revendo o filme, né, no sábado, eu achei que ficou uma representação bem legal do que tava acontecendo, mas ao mesmo tempo eu fiquei com uma sensação com relação ao filme, que eu acho que, inclusive, eu falei, né, que a Bella do livro e a Bella do filme são totalmente diferentes, mas tem um ponto que faz com que o livro, obviamente, seja muito melhor do que o filme, que é a questão da gente ter a possibilidade de ver e acompanhar e escutar e ler, né, enfim, o pensamento da Bella. Então a gente sabe exatamente o que ela tá sentindo, o que ela tá passando, e justamente o pano de fundo que acontece no primeiro livro com relação à saúde mental dela, e todas as descrições, etc, até mesmo a parte do penhasco, em que ela faz ali como se fosse uma glamorização da própria morte, de que, tipo, seria muito bom, finalmente, tipo, se encontrou feliz e tal. É tudo muito profundo, realmente, essas partes são, assim, bem fortes, se for pensar. E eu acho que isso dá um respaldo muito legal pra construção da personagem, enquanto no filme ela passa só como uma chata ou, tipo, estranha, e etc. Enfim, quaisquer coisas. Então, nessa construção eu acho que vale muito a pena conhecer a história do livro, conhecer e passar por essa leitura, porque assim, eu fiz 1000 marcações, eu adorei essas partes que ela fala bastante sobre a própria mente, também o debate sobre a Bella e Jacob é muito mais amplo no livro, porque não fica só limitado a sim ou não, tipo, se ela estava usando ele ou não, porque existem muitas variáveis, né, que é, por exemplo, a questão dela tá, né, procurando ali um suporte, um apoio inicial, e o Jacob né, criar essas expectativas, depois ela tentar quebrar essas expectativas e ele dizer que tudo bem, que ele vai continuar insistindo até que dê certo. E depois isso realmente avança pra Bella sendo uma grande vaca escrota. E realmente pensando, tipo, por exemplo, quando a Alice volta, ela já começa a tratar o Jacob mal. E aí assim que ela dá as costas, ela pensa, putz, depois eu vou ter que correr atrás dele, porque não sei se a Alice vai ficar, sabe? Então realmente fica uma coisa, tipo, muito chata. Mas não é 100% aquilo que a gente vê nos filmes, né? Da forma como vê. Então eu acho que os filmes, eles cortam uma parte bem interessante. Falando em cortar, o final desse livro aqui tem um epílogo, que tem uma cena parecida, né, no filme, enfim, que é a conversa que o Jacob tem com o Edward na floresta. Só que no livro é bem diferente a cena e tem muito mais coisa que acontece. E o Jacob faz uma coisa que, juro, eu teria matado ele. Juro, que aí eu fiquei com muito ódio dele. Eu achei ele um belo de um sacana, pra não falar coisa pior. Pra mim ali, tipo, eu não sei. Foi uma vingancinha, obviamente, mas sei lá, acho que mostrou o que viria a ser o Jacob. E até mostrou um pouco do Jacob que a gente vê nos filmes, que é um pouco mais possessivo e impulsivo com relação à Bella. Eu chorei fazendo essa leitura na reta final, quando o Edward volta efetivamente pra vida da Bella e ela tá ali totalmente insegura, e que nem eu falei, ela se acha uma bosta, um lixão, enquanto no filme ela é só tipo, eu sou humana, eu sou fraca, e no livro ela é tipo, eu sou imprestável, eu não... sabe? Então eu senti também essa diferença bem grande entre as duas Bellas. E aí, nessa parte que ele volta e ele começa, tipo, a declarar o amor dele e falar tudo por trás dessa ida embora e todas essas questões, eu chorei muito. Eu chorei porque o amor deles é lindo e eu não esperava, de verdade, eu não esperava chorar com esse casal. Que assim, é um casal que a gente já sabe tudo, basicamente, e que a gente sabe que vão ficar juntos. Mas eu não sei se eu tava carente
Mas foi realmente uma experiência muito interessante em poder me emocionar com essa história. Foi uma sensação bem gostosa de poder surtar com eles dois e tal, achar fofo. Tem uma questão aqui que é dita sobre a alma do Edward, que é cortada no filme, mas que eu achei muito interessante, que se relaciona com a parte que ela efetivamente encontra ele lá na Itália, ele abraça ela abraça ele, né, enfim, se joga em cima dele, e ele fala, tipo, o Carlyle tinha razão, tipo, basicamente querendo dizer que eles tinham uma alma e que ele foi pro paraíso, porque a Bella tava lá, né, enfim, ele achou que tinha morrido e a Bella tava lá. E aí depois ela volta pra esse assunto e fala que, tipo assim, talvez ele não acredite de fato que a alma dele esteja perdida. E eu achei muito legal ter essa abordagem e eu senti falta de ver isso no filme. Eu acho que foi uma coisa super bacana. Mais uma vez vou frisar que estou muito ansiosa para o próximo, terceiro livro da saga Crepúsculo, que é Eclipse, o próximo vlog, então, será, da saga, né, será além do Eclipse e a Breve Segunda Vida de Britannia. A Breve Segunda Vida eu não tô tão entusiasmada assim, porque eu li ele há pouco tempo, mas eu gosto muito, então vai ser interessante reler também. Esse livro aqui, apesar de ser o filme que eu menos gosto, eu acho que o livro tem um potencial imenso pra ser explorado. Ah, e obviamente eu chorei na parte que o Edward pede ela em casamento. Toda a minha carreira, eu tinha esquecido que era nesse livro já. Mas foi maravilhoso. Também gostei muito de ver um plano de fundo ali maior da história da Alice. Ainda é pouca coisa, né, detalhe mencionado ali, mas eu achei que ficou muito interessante. E gostei também de ver, por exemplo, uma questão da construção da Esme como mãe mesmo. A votação também dos Cullen pra ver se a Bella ia ser ou não vampiro, eu achei muito interessante. Enfim, e aí o filme eu terminei surtando, real oficial. Eu estou muito crepusculete, muito fangirl, e tá sendo uma experiência maravilhosa. Eu tô muito grata de poder fazer essa leitura. E ai, tô animada pros próximos, principalmente pra Amanhecer e Sol da Meia-Noite, porque Amanhecer eu não lembro se eu cheguei a ler, porque assim, eu não lembro de nada, é um breu total na minha mente. E Sol da Meia-Noite eu li só uma parte, então vai ser muito bom pegar os inéditos ali, porque Amanhecer é totalmente diferente do filme e tem outros pontos tem ponto de vista do Jacob, enfim. Mas isso vai ser assunto pra outros vlogs e provavelmente depois no final eu faço um apanhado geral da série num vídeo e tô muito armada. E é isso então. Fim de mais uma leitura da leitura coletiva Devaneios em Forks. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Se você assistiu o vídeo aqui, eu te agradeço muito. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e deixar um comentário pra eu saber se você já leu o livro, o que você acha. Enfim, vamos conversar aí, tá bom? Então é isso, um grandíssimo beijo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!